Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho do descanso, o Evangelho livre de todas as prisões, todas as prisões que é imposta pelo sistema religioso. Amados queridos, nós vamos estar sendo ministrado a respeito de oração, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, daqui a pouquinho estaremos retornando com o tema oração. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, usa minhas pregas vocais, usa minha mente, meu coração, usa-me, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, usa-me para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me, Senhor, como canal para transmitir a tua palavra para a tua igreja eleita, tua igreja escolhida e comprada lá na cruz. Teu povo reunido é a igreja santa, a igreja livre de toda condenação, a igreja livre de todos os dogmas, de todo ritual, de todos rituais, a igreja livre de toda religiosidade humana. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Nosso tema é oração, né, irmãos? Nosso tema é oração e eu quero começar com carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Olha aí, perseverar em oração, irmãos. Não se ora só numa instituição religiosa. Não, você ora em casa. Você ora em casa, você ora na faculdade, onde você estiver, você ora. Orar é falar com Deus. Orar é se expressar, é dizer a Ele, eu não posso, você não pode. É fazer uma média com Deus. Porque Deus sabe como eu me sinto, Deus sabe como você se sente. Então, orar é falar com o Senhor. Se você está alegre, você fala com o Senhor. Se você está triste, você vai falar porque Ele sabe. A palavra nem saiu a boca, Ele já sabe. Então, vamos orar, meus amados. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos governantes, vamos orar pela família. A família está sendo destruída, os jovens, as crianças, irmão. Quantas investidas aí contra as crianças, contra os jovens, né? Então vamos orar. Quantas investidas contra a família. Deus é Deus de família, então nós precisamos orar. Então o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta à igreja de Colosso, ele diz aqui, capítulo 4, versículo 2, perseverar em oração. Perseverar, irmão. Perseverar não é você orar uma vez. Eu não estou mandando aqui você fazer campanha, eu não estou mandando aqui você fazer sacrifício, não, irmãos. O sacrifício já foi feito lá na cruz. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Tudo que se era feito, todo sacrifício que se era feito na lei, era transitório, era passageiro. Jesus, com uma única oração, o próprio Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele foi o sacrifício perfeito, Ele foi a expiação perfeita ali. Amém? Então, perseverar em oração. Persevera, minha irmã. Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de libertação do filho, do marido, uma porta de emprego? Persevere em oração. Você pode ir no seu quarto, né? O próprio Jesus manda entrar no quarto, mas se você... Fique à vontade, né? Porque Ele já nos libertou, foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então fique à vontade para orar, para falar com Deus, amém? Para falar com o Eterno Soberano. Versículo 3, de orando também juntamente por todos nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo,
pela qual estou também preso. Ore também pelos pregadores, ministros da graça, né? Os ministros da graça são muitos pregadores da graça que Deus está levantando, pregadores que pregam a verdade, pregadores que não querem teu dinheiro, pregadores que não querem te escravizar com o demônio, com o inferno, não é? Nós, pregadores da graça, nós não pregamos a teologia do medo, nós pregamos libertação, amém? Então ora por nós, porque não é fácil, nós somos perseguidos, nós somos apontados, nós somos caluniados, nós somos chamados de desigrejados. Como é que pode? Como é que pode tirar aquilo que Deus nos deu? Eu sei que eu não posso dizer, eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. A igreja é um grupo de pessoas se amando, né? Então, mas não pode tirar a igreja de nós. Nós não somos desigrejados, Deus abriu nosso entendimento. Nós pensamos, nós raciocinamos, saímos do sistema, por quê? Porque pensamos, porque Cristo nos tirou, da mesma forma que ele tirou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um religioso de marca maior, criado, formado aos pés de Gamaliel, mas o próprio Deus havia escolhido ele antes da fundação do mundo, e chegou o dia e Deus tirou ele da religião, como me tirou e como tirou vários pregadores aí que estão pregando a graça. Que Deus continue abençoando vocês. Não é fácil, né? Não é fácil. Muitos abriram, eu e muitos aí abrimos mão de muitas coisas, mas valeu a pena, porque hoje temos liberdade com Cristo, somos libertos com Cristo. Liberdade com responsabilidade, né? Tudo que falamos é com responsabilidade, tudo que falamos é baseado na palavra. Não somos o dono da verdade, mas pregamos a verdade, porque a verdade é Cristo. Amém? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, epístola do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17. Olha aí. Primeira Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Tá vendo, amados? Olha aí. Orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. Como é que podemos orar sem cessar? Em qualquer lugar estamos ligados com Deus, agradecendo. Acordamos de manhã, Senhor, eu te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite. Estamos na faculdade, estamos agradecendo. Estamos na feira, estamos no busão lotado. Em qualquer lugar estamos em sintonia com Ele, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo do 5 ao 10. Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos capítulo 12. Coisa maravilhosa é o poder da oração, irmão. Não podemos parar de orar. Nós amamos nosso Deus, amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então a oração é falar com Ele, é se comunicar. O filho se comunica com o pai através da oração. Como filhos de Deus, nós nos comunicamos com Ele através da oração. Atos capítulo 12, do 5 a 10, diz assim, olha. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro estava preso na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, e
despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargatas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. 9. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. 10. E quando passava a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. A igreja orando, irmão. Ele estava preso, Pedro estava preso, ali tinha sido preso, mas a igreja orando. A igreja, é importante a gente sempre falar, né? Porque pleno século XXI, muitos ainda pensam que a igreja é o cenáculo, é a catedral, é o prédio, né? A igreja é o povo de Deus reunido, amando, se respeitando. Amém, amados? Então, o poder da oração. Para concluir, Tiago capítulo 5, vale a pena orar. Ora pelo teu casamento, ora pela tua família, ora pelo Brasil, ora por tudo, irmão. Tudo entrega a Deus, fala com Deus, olha, Senhor. Amém? Para concluir, Tiago capítulo 5. Daqui a pouquinho nós vamos orar, amém? Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim, olha. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, a igreja de Cristo é justa porque foi Cristo que justificou. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Amém? Então ore, irmão. Não se deixe. Está doente, ore. Está passando necessidade, ore. Em todo tempo, em todo momento, ore. Fale com Deus. Você pode orar, como eu já falei, vou repetir. A raiz do aprendizado é a repetição. Está na tua empresa, ore. Você pode orar sem cessar em espírito, como o apóstolo Paulo ordenou. Orar e sem cessar. Você ora em qualquer lugar, em casa, está no busão lotado, está dirigindo o teu carro, está onde você estiver, ora pela tua casa, ora pela tua família, ora pelas autoridades, ora pelos governantes, orar e falar com Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente tem intimidade com Deus. Falar nisso agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, eu te louvo, te exalto, te agradeço por esta ministração. De mim eu não tenho nada, te agradeço por esta ministração, Pai, te agradeço por todos que estão me ouvindo, a tua igreja que está através das redes sociais, da rede social, que está me ouvindo, Pai querido, Pai santo, eu não tenho nem palavra para me expressar, de mim eu não tenho nada se o Senhor não me der. Então, Pai, que esta mensagem, aonde estiver chegando, pela manhã, pela tarde, pela noite, que incentive a teus filhos a orar em meio às lutas, dificuldades, perseguição, a orar, acreditar no poder da oração, porque Pedro estava preso, mas ele começou a orar. Pedro estava preso e a igreja estava orando, e de repente o próprio Deus mandou o anjo, deu ordem ao anjo, e o anjo tirou Pedro daquela situação. Por isso que temos que orar. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amados? Amém, igreja eleita, igreja comprada, igreja livre, igreja sem mácula, igreja sem julgo.
né? Porque a gente vê a religião é julgo, é a teologia do medo, é escravizar, mas a igreja de Cristo, a igreja que confia no Cristo ressuscitado, a igreja que crê no Cristo ressuscitado, a igreja de Cristo, ela é livre, ela é liberta. Amados, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.